Meus irmãos, muito boa noite. Que a maravilhosa graça do Senhor Deus seja com cada um de nós aqui. Que alegria estarmos juntos na noite deste dia, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Meus irmãos, nós continuaremos com a maratona expositiva desta carta. Hoje, os versículos 12 a 18. Cumprimentamos também os nossos queridos irmãos que possivelmente estão nos acompanhando pela transmissão do culto, um mecanismo abençoado pelo nosso Deus de alcançar pessoas à distância, que podem acompanhar aí o momento de louvor, de adoração, da leitura bíblica e também agora da pregação da palavra do nosso Deus. Então, a todos vocês, boa noite, que a graça do Senhor também seja sobre os nossos irmãos que estão à distância. Hoje é noite de ceia, celebração pela morte, sepultamento e ressurreição do nosso Salvador. Alegria de ter as crianças no nosso meio, participando do culto. Temos criança pela primeira vez participando conosco aqui no culto. Eu sei que é uma grande dificuldade os pais manterem as crianças aí no colo na hora da pregação, mas nós prezamos muito pelo culto familiar, não só na residência, mas também quando aqui estamos reunidos no domingo à noite. O nosso culto não é só para adultos, o culto também é para as crianças. Eu estou falando isso porque eu sei que tem irmãos nossos que na hora da mensagem entendem que as crianças devem ser levadas para um lugar reservado para ter ali um momento de explicação da palavra mais adequado para elas. Nós entendemos isso, mas a nossa prática não é esta. Entendemos que os pais podem ensinar os filhos a amar o culto e a frequentar o culto público, juntamente do início ao fim, aqui juntamente com a congregação. Dito isto, diz assim a palavra do nosso Deus. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Este texto é um texto não fácil de explicar, especialmente o versículo 18, e precisamos mais e mais do auxílio do Espírito Santo. Ainda que a irmã que orou aqui na hora dos louvores fez alusão à vida do pastor nesta hora, mas é sempre bom orar mais. Oramos ao Senhor neste momento. Ó Deus, nós sabemos da tamanha responsabilidade que é falar da tua parte. Quando abrimos o santo livro, quando lendo o texto agora, Senhor, o momento de explicar o texto, sabemos da nossa responsabilidade porque o Senhor irá nos cobrar aquilo que iremos falar. Por isso, Senhor, o temor no nosso coração é, ó Deus, nos assista nessa hora. Aquilo que o Senhor já me concedeu de oportunidade de examinar o texto, agora aqui juntamente com os meus irmãos, na hora da exposição do texto,
eu preciso também ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, Senhor, ilumina as nossas mentes aqui neste local, para que a mensagem não seja apenas afetada a nossa mente, não seja apenas uma exposição intelectual, mas uma mensagem espiritual que alcance os nossos corações, de maneira que esta palavra viva, palavra fiel do Senhor, nos convença daquilo que o Senhor conhece no mais profundo do nosso coração. Também rogo ao Senhor por nossas crianças que aqui estão, de maneira, Senhor, que eu não tenho uma técnica de comunicar no coração das crianças para que elas entendam na linguagem dela, mas o Senhor tem todos os métodos para falar poderosamente. Então, fale também ao coração das nossas crianças que aqui estão. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é liberdade? Acabamos de cantar aqui, Jesus nos libertou, mas o que é liberdade? Segundo os entendidos da língua portuguesa, eu fui buscar uma definição. Liberdade é a condição de não estar sujeito a qualquer forma de controle, restrição ou obrigação. Isso é uma definição bem clara do que é liberdade. Imagine comigo aqui. Imagine que você está em um navio navegando pelo oceano. A sua liberdade é como o vento que assopra bem forte. E esse vento que sopra bem forte, permitindo então que você faça escolha do caminho que quer seguir. Mas de repente, este vento forte se torna um vento contrário, uma tempestade se aproxima. E aí então o comandante deste navio diz que para salvar todos é preciso seguir um novo caminho, mesmo que isso signifique que você tem que abrir mão da sua liberdade. O evangelho que nós abraçamos, meus irmãos, o comandante é o Senhor Jesus. Sabemos que para seguir os ensinamentos ou os mandamentos do Senhor Jesus, muitas vezes, não poucas vezes, teremos que abrir mão de muitas coisas que queremos. Mas, na verdade, estaremos escolhendo o que é melhor para a nossa vida espiritual. O Evangelho é, sim, mais importante do que a nossa liberdade de fazer do nosso jeito. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando este texto, diz que o Evangelho é mais importante que a nossa liberdade. E o texto de hoje nos mostra que este Evangelho, de fato, é mais importante do que a vida do evangelista. O Evangelho é mais importante do que a vida do mensageiro, do que a vida do missionário, a vida do pastor ou a vida do apóstolo. Não importa as circunstâncias, contanto que o Evangelho seja anunciado. Este é o ponto nosso aqui, meus irmãos, nesta carta. Se vocês derem uma olhada no versículo 20, nós vamos tentar fazer essa exposição semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir. O apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, e ele está preso, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho é mais importante do que a própria vida dele. Então,
Eu vou tentar explicar para vocês, baseado no texto que nós separamos para expor aqui, o que é evangelho. Parece uma pergunta tão óbvia, parece tão simples, especialmente para crentes que já têm bastante tempo de vida cristã, tentar responder o que é o evangelho. Irmãos, num mundo caótico, vocês estão acompanhando o caos que está instalado na nossa nação, a crise entre os poderes, conflito de nação contra nação. Num mundo caído e violento onde estamos, meus irmãos, o evangelho é a boa notícia da parte de Deus. O evangelho é a boa nova de Deus, deste amor de um Deus que se deixa ser mostrado, um propósito que Ele estabeleceu na eternidade para salvar pecadores por meio de Jesus Cristo. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o conteúdo todo do Evangelho. Ainda que nós sabemos o quanto o apóstolo Paulo sofreu, e vocês têm acompanhado o contexto aqui, por que é que ele escreveu esta carta? O apóstolo Paulo aqui não enfatiza os seus sofrimentos, ele não quer ficar se vitimizando daquilo que ele está passando, mas ele aqui quer apresentar o progresso do evangelho, do que aconteceu com ele. Olha comigo aí o versículo 12 de Filipenses capítulo 1, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Meus irmãos, vocês que acompanharam o sermão semana passada, viram aqui aquela saudação, aquela apresentação do apóstolo Paulo de gratidão por aqueles irmãos da igreja na cidade de Filipos, quando ele mostra a importância de ter conhecimento e de ter apoio um dos outros, numa cooperação mútua na igreja. E nós encerramos o sermão dizendo que neste conhecimento de cooperação mútua tem que haver uma conduta daqueles que abraçaram o evangelho. E agora no versículo 12 ele vai dizer para esses irmãos: meus irmãos, eu quero cientificar-vos, eu quero mostrar para vocês algo que é investigativo, que dá para vocês averiguarem as coisas que têm acontecido ou que aconteceram comigo. Não foi para acabar com o evangelho, não foi para paralisar aquela ação missionária de Deus, porque a missão é de Deus. Eu quero dizer para vocês que tudo que aconteceu comigo contribuiu para o progresso do evangelho. Vocês perceberam, meus irmãos, que o que importa não é o bem-estar da igreja, do obreiro, do pastor, mas o avanço do evangelho. Não é uma defesa da denominação que abraçamos, ou de um conceito dogmático, doutrinário, mas de Cristo. Paulo sabe que existe um propósito divino em tudo que lhe acontece. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Paulo não crê em sorte, Paulo não crê em acaso, Paulo crê num propósito bem definido por Deus. A gente poderia fazer a pergunta para o apóstolo Paulo: o que é que aconteceu com você, Paulo, que contribuiu para o progresso do evangelho? Vocês sabem que Paulo escreve esta carta aqui 10 anos depois que ele organizou a igreja lá na cidade de Filipos. Então, muita coisa já aconteceu com ele. Ele está preso, ele está na sua primeira prisão na cidade de Roma. E quando ele escreve para os irmãos para consolar ou para agradecer os irmãos o apoio que ele teve, ele vai dizer: meus irmãos, não pensem vocês que eu estou aqui por acaso. Se dependesse de mim, eu não viria para cá, porque Paulo não era um louco querendo caçar
prisão a qualquer custo. Não, mas eu entendo que esta prisão é um propósito de Deus para o Evangelho, mas não só a prisão, mas as coisas que aconteceram comigo. Se você lembra, nós já falamos isso daqui, ele dá um catálogo do que aconteceu com ele quando ele escreve uma carta para os Coríntios. A segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, há uma lista do que aconteceu com ele. Eu queria ler novamente com vocês. 2 Coríntios 11, 23. Diz assim, eu vou ler até o versículo 27. O apóstolo Paulo sempre teve opositores, nós vamos ver aqui nesta carta. E esses opositores atrapalhavam demais o avanço do Evangelho. E aí então ele tem que dizer assim desses opositores: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Talvez está lembrando aquela que ele foi fustigado lá mesmo na cidade de Filipos. 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Isso aqui é o pior, meus irmãos. Talvez isso doía mais no coração do apóstolo Paulo. Perigo no meio da irmandade, que os falsos estão por aí. E por último, neste texto que nós escolhemos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, que lista de coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo. Apesar dessas coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, quando ele escreve, voltando para Filipenses 1:12, ele diz: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, a lista que eu acabei de ler, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Meus irmãos, aqui está uma coisa nova para nós. Porque nós temos a ideia de que para o Evangelho prosseguir, tudo tem que dar certo da nossa perspectiva. A gente tem que sair para pregar o Evangelho e ser uma bênção, nada acontecer com a gente, e aí o resultado vem rápido. Para o apóstolo Paulo não. Quando ele saía para as viagens missionárias deles, vocês viram aí o que acontecia. Ele tinha muito empecilho, muita resistência, não só de Satanás e seus anjos caídos, mas das próprias pessoas. Contudo, o apóstolo Paulo está dizendo: Deus tem uma missão, a missão é dele, não é minha, eu sou apenas um instrumento, e Deus tem me usado para o avanço do Evangelho. O que é Evangelho, meus irmãos? O Evangelho não é apenas um sistema dogmático, é uma pessoa que você confia, que você sabe que você pode contar, que não te abandona, que está contigo todos os dias. Versículo 13 de Filipenses 1. O que nós vamos ver aqui até o finalzinho agora, meus irmãos, eu não sei explicar muito isso daqui, eu vou tentar explicar. O apóstolo Paulo vai mostrar a satisfação ou a alegria de ver esse avanço deste Evangelho, apesar de oposição. Versículo 13 diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
Vocês estão acompanhando o raciocínio aqui? Aquela prisão não foi uma prisão do acaso. Deus levou o apóstolo Paulo para evangelizar os soldados de César. Paulo entendeu que a sua prisão foi uma oportunidade dada por Deus para evangelizar. Meus irmãos, aqui está a marca de um evangelista, ou daquele que ama anunciar esta boa notícia. Seja você um evangelista vocacionado, ou seja você um comissionado para ir e falar de Cristo. É você aproveitar as oportunidades. Às vezes bate uma crise em você, uma enfermidade que de repente você tem que ser levado para um hospital e talvez passar um tempo lá naquele hospital, internado, num tratamento, sem você perceber e entender, aquilo ali é uma obra missionária do Senhor Deus, que te leva para um lugar para você falar, para você testemunhar, e às vezes nós não compreendemos isso. Aí nós entramos nas queixas, nas murmúrias, nós começamos a ficar fracos, desanimados, em vez de observar as circunstâncias e aprender a viver naquela circunstância. E saber que você é um instrumento para a propagação do Evangelho. O Evangelho é mais importante do que você e eu. Nós não podemos, meus irmãos, nos vitimizar. O apóstolo Paulo teria todos os motivos para se vitimizar aqui, mas não. Ele entende que Deus é o Senhor da obra e também Senhor do obreiro. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Olha a ousadia do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Porque no versículo 1 e 2 ele fala da importância de orar, e orar mesmo sem cessar, continuamente. Mas ele diz, suplica também ao mesmo tempo, também por nós. Esse nós aqui pode ser um eu retórico dele, mas pode ser uma equipe missionária. Mas olha só o que ele diz: para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então me parece que ele fala da limitação que ele tem de pregar o Evangelho numa liberdade que nós entendemos por aí. Mas esta prisão, essas algemas, não limita o Evangelho, porque o Evangelho não está limitado, está livre. Mas aí Paulo diz, eu peço que vocês orem por mim, para que me seja dada a oportunidade da porta aberta da palavra, para que eu anuncie o mistério de Cristo. O mistério de Cristo, porque ele vai anunciar para pessoas que ainda não têm a revelação de Cristo, está encoberto, é um mistério, está em oculto. Quando ele prega a palavra de Cristo, descortina, tira o véu e aparece o que está por debaixo. E aí então a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Cristo sendo pregada. Meus irmãos, vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, está aqui esta manifestação de alegria do apóstolo Paulo, quando ele entra no versículo 14, ele diz assim, Filipenses 1,14: e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, isso daqui vai na contramão do que é o Evangelho hoje. Até porque no Brasil não tem perseguição, não tem nenhum pastor preso ainda por pregar o Evangelho. Tem pastor preso porque cometeu outras coisas, e aí esse tem que ser preso mesmo. Mas o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é de uma limitação de liberdade que vem por oposição ao Evangelho. E Paulo experimentou isso, mas contudo ele diz, acompanha aí, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Talvez aqui Paulo está dando um testemunho da igreja lá em Roma, que irmãos ficaram sabendo que chegou o apóstolo Paulo, mas chegou preso. Ele tinha vontade de visitar a igreja lá, e alguns irmãos então, estimulados por esta prisão do apóstolo Paulo, pregavam mais e mais. E aí nós vamos ter uma surpresa, porque talvez na igreja lá em Roma
tinha lideranças que, quando viu Paulo preso, já não gostava muito de Paulo, e aí então tiveram outras atitudes. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que a prisão dele estimulou a igreja. Eles foram estimulados no Senhor. Vocês prestaram atenção? Não foi Paulo que estimulou a eles, ainda que Paulo tinha o hábito de fazer isso, mas a obra é do Senhor. Foi o Senhor que estimulou esses irmãos por causa da prisão do apóstolo Paulo. E a razão desse estímulo está aí a partir agora do versículo 15 até o 18. Meus irmãos, o que nós vamos ver agora aqui é algo muito interessante. Paulo, que nós conhecemos, que acabamos de fazer uma exposição da carta dele aos Gálatas, contra os falsos profetas, os falsos pastores, Paulo bateu doído neles, criticou a igreja. Agora, pasmem vocês, meus irmãos, Paulo não vai condenar a pregação doutrinária dos seus críticos aqui. Olha comigo aí o versículo de número 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Ele está dizendo, o evangelho está tendo um avanço tamanho que existem pessoas que pregam o evangelho por inveja, por porfia. Meus irmãos, inveja aqui é gente que tem ciúmes. E nós sabemos que ciúmes ou inveja, isso aqui é obra da carne. É algo que Paulo condena isso aqui em outras cartas. Mas ele está dizendo que existem pessoas que estão tão estimuladas com a prisão dele, que tem gente que prega o evangelho por ciúme, porfia, por contenda, por discórdia, por dissensão, por ambição egoísta. Bom, se a gente parasse aqui no versículo 15, a gente ia falar assim, esse povo aí não presta mesmo não. Esse povo é um povo falso. Isso que está na boca deles não é verdade. Talvez, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que esses críticos pregavam o evangelho, o que eles pregavam era verdade, mas a motivação que não era. É mais ou menos assim, é como se eles não pregavam o evangelho, em vez dele perguntar para a pessoa assim, você já foi, se fosse um reformado, né? Já foi alcançado pela graça salvadora? Se fosse um querido irmão pentecostal, ele iria dizer assim, você já aceitou Jesus? A pergunta deveria ser essa, mas não, talvez a pergunta deles era essa, vocês estão de qual lado? Vocês estão do lado de Paulo ou vocês estão do nosso lado? Vocês são de que igreja? Da igreja fulana de tal ou da igreja de Beltrano? Aí começa pregando o evangelho e vindo os debates, as discussões. Eu não sou contra debate e discussões, tá bom mesmo? Mas eu estou dizendo que isso chega num limite que a coisa fica insustentável. Paulo instrui a igreja a ser diferente. Existem gente que prega o evangelho por inveja, por ciúme, por discórdia, por contenda. Mas vocês, meus irmãos, olha aí o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja o que Paulo diz. Isso aqui está falando para os irmãos lá. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que isso, Paulo? Eu vou me humilhar? Considerar o outro superior a mim? Sim, no versículo 4 ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando eu chegar lá, eu vou tentar explicar isso daí. Que isso, Paulo? Está dizendo que eu não tenho que valorizar o que é meu? Eu falei, não, tem, mas não seja um egoísta, não seja um avarento, não seja algo que você pensa que você é o Senhor da verdade, porque não é.
você é apenas um instrumento usado pela verdade. Então, olha a atitude que ele aconselha à igreja. Mas volta aí para o capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Existe no meio da igreja aqueles que se dispõem, aqueles que realmente foram chamados graciosamente, entenderam a missão. Aí vem o versículo 16, acompanha aí. Estes, os que fazem de boa vontade, fazem por amor. O amor aqui pode ser por amor ao Evangelho, ou pode ser por amor ao apóstolo Paulo. Sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. É gente que está junto com o apóstolo Paulo e conhece o caráter do apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo dá nome. No versículo 15, ele diz assim, volta lá para o 15 por gentileza. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Alguns quem, Paulo? Por que você não quis dar nome? Paulo aqui, meus irmãos, é ético. Aqui ele não quer dar nome, porque talvez ele não quer expor uma liderança da igreja que talvez irmãos tanto amam. Mas quando ele fala isso, muitos sabem quem são eles. Ou talvez Paulo não quis dizer o nome para que o nome não ficasse nem registrado na carta, para a pessoa ter popularidade, talvez. Vai lá para o versículo 17, por gentileza. Agora ele vai falar deles. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Meus irmãos, o ponto aqui é que Paulo está dizendo, esses irmãos que estão pregando Cristo, eles estão pregando para trazer discórdia aí no meio de vocês, porque eles estão fazendo juízo de valor por causa dessa minha prisão, talvez dizendo, olha, Paulo está preso, olha lá, as acusações se valeram, ele foi julgado, ele está na cadeia. Se ele está na cadeia, então ele não é um verdadeiro apóstolo, porque se ele fosse um verdadeiro apóstolo, ele não estaria preso. E aí então começava a suscitar tribulação às cadeias do apóstolo Paulo. Mas o que nos assusta é o versículo de número 18, porque no versículo 17 a gente esperava que Paulo no versículo 18 iria ficar irado com a atitude deles, mas não. E aqui vem uma outra faceta do apóstolo Paulo, mostrando o que é mais importante. Não é ele, não é a vida dele, é o conteúdo, aquilo que é a boa notícia. E aí Paulo diz, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Esse versículo aqui é difícil de explicar. Há uma discussão aqui. Está vendo, pastor? Por isso que a gente não tem que se preocupar com as outras igrejas que falam heresias, que pregam o evangelho todo atrapalhado. Não use esse versículo para defender heresia, para defender pastores que não têm compromisso com a verdade, com a pregação, apresentando Cristo como Salvador e puramente só Ele. Não é disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que esses irmãos, que a motivação deles é errada, a mensagem que eles pregam é uma mensagem verdadeira. Não é que você vê um pastor defendendo a famigerada teologia da prosperidade, e aí no meio ele embute Cristo, aí você fala, está falando de Jesus, e você engole isso como verdade. Não, a esses nós temos respaldo nas Escrituras para ir contra. Não é porque é uma heresia plantada no meio da igreja, só porque Deus está ali sendo apresentado por eles, que eu tenho que abraçar. Não, eu vou fazer um juízo de valor, eu vou julgar o que o profeta está anunciando. E me parece que Paulo diz para os irmãos, não, a mensagem deles é uma mensagem verdadeira. Eles estão anunciando Cristo. E com isso o progresso do evangelho vai se expandindo. Agora, a motivação deles está errada.
Contudo, que isso me importa? Porque eu sou um evangelista, eu sou um pregador de Cristo. Agora, cada um de si vai prestar conta no dia do juízo. Não tenha dúvida disso. Muitos no dia do juízo vão chegar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu preguei a boa palavra, eu até demônio expulsei, e expulsou mesmo, mas eu não tenho parte contigo. Você tem alguma dúvida que Judas pregava a mensagem verdadeira? Que Judas expulsou o demônio? Eu não tenho dúvida disso. E o que é que aconteceu com Judas, meus irmãos? Vocês estão prestando atenção aqui no raciocínio do apóstolo Paulo? Então, Paulo não está preocupado se seus críticos eram a favor dele ou eram contra. Não está preocupado com isso não. Para Paulo, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é mais importante do que o mensageiro, do que o obreiro. O foco do apóstolo Paulo está no conteúdo do Evangelho, meus irmãos, e não na motivação desses pregadores. Eu sei que é difícil eu falar isso, mas é assim. Eu estou falando isso porque nós vivemos numa era de discussão teológica na internet. Os grandes podcasts, os debates de quem tem mais conhecimento, de quem entende mais da língua original, quem tem mais o poder da oratória, e aí fica um envergonhando o outro, meus irmãos. Às vezes eu assisto, porque eu quero às vezes me distrair um pouco, assisto um podcast desse, eu vejo inúteis, mas o que eles estão falando é verdade. Eu não me importo com eles, o conteúdo deles é conteúdo bom. Agora eles, pó e cinza, e aí fica essa discussão de um querendo ser mais do que o outro, ter mais popularidade do que o outro, ganhar o discurso do outro. Meus irmãos, nessa briga, Paulo não tinha nenhuma dificuldade com isso. São meus críticos, mas eu vou dizer uma coisa: eles estão pregando a Cristo. E aí o Evangelho vai sendo... Eu estou falando isso porque vocês devem lembrar do que ele disse aos irmãos da região da Galácia. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, ele disse assim, Gálatas 1, 6 a 9. Aqui nós temos um outro apóstolo Paulo. Ele disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão percebendo a diferença? Na carta aos Filipenses, ele dá o aval de que aqueles irmãos não estavam pregando um outro evangelho, eles estavam pregando a boa notícia, o evangelho, o conteúdo, Cristo, a motivação que era outra. Mas aqui, tanto a motivação é outra, quanto o próprio evangelho é outro. Versículo 7. O qual não é outro. Na verdade Paulo vai dizer assim, não, o evangelho não tem outro não. Se é falso, não é outro evangelho, é outra coisa. Senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldito. E o versículo 8, versículo 9 diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vocês prestaram atenção? Lá na carta aos Filipenses, ele não fala isso. Então isso mostra que aqueles críticos estavam pregando verdade bíblica, absoluta, Cristo. E isso para o apóstolo Paulo é algo que traz alegria no coração dele. Volta para Filipenses 1,18, não é isso que ele diz no finalzinho? Olha o final do versículo. Também com isto o quê? Com o que eles estão fazendo, pregando. Eles são meus, eles querem acabar comigo, mas se eles acabar comigo, eles não acabam com o evangelho continua. Deu para vocês entenderem, meus irmãos? Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. E aqui encerra esta carta, quer dizer, esse sermão nesse momento. Qual é a conclusão, meus irmãos, que nós chegamos aqui desta parte? Como foi dito aqui, hoje sabemos
que existem muitos falsos mestres por aí. Estão se levantando ou já se levantaram ensinando as suas heresias. Meus irmãos, esta época da nossa geração é a época que nós estamos contemplando com mais veemência, com mais velocidades, ensinos falsos. Você tem que tomar muito cuidado com ensinamentos falsos, heréticos que são ensinados por aí, com aquilo que você ouve. E nós devemos nos posicionar. Nós não somos contra protestar, devemos falar. Carta de Paulo aos Gálatas que o diga. Você deve lembrar das palavras do apóstolo Paulo nessa carta. Ele não teve nenhuma dificuldade de usar palavras duras. Ele chegou até a chamar os Gálatas de insensatos. Então nós devemos sim nos posicionar contra o falso evangelho. Não há problema nenhum de você contrapor. Mas isso se você tem a convicção de que a liberdade que te alcançou não é a liberdade tua. Você não pode defender um conceito seu, uma visão sua, aquilo que você pensa, daquilo que você acha. A liberdade que nos alcançou foi uma pessoa, meus irmãos. Então devemos estar sempre preparados para responder sim a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, isso é uma palavra para a igreja. Talvez isso sirva para você aqui nesta noite. Pedro nos diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, nós devemos estar preparados, e preparar é um ato de você se esforçar para alcançar algo. Você tem que se capacitar, você tem que buscar conhecimento, você tem que estar preparado, porque vai chegar uma hora que vão pedir razão da sua fé ou da esperança que há em você. E o que é que você vai dizer? Então eu quero aplicar esta palavra para os nossos corações aqui. Preste atenção nesse ponto aqui. Você que é cristão, o que é liberdade para você? Liberdade para você é não ser preso? É não ser perseguido? Você tem medo da perseguição? Ah, meu Deus do céu, se levantar uma perseguição na nossa nação contra nós aqui, como é que vai ser? Uai, o que é que você entende por liberdade? Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Eu estou dizendo isso porque, meus irmãos, me parece que a nossa nação está caminhando, se Deus não tiver misericórdia, para um lado em que não vai demorar a gente ser perseguido seriamente. Existe já uma perseguição ideológica, e vocês sabem do que eu estou falando. Mas isso está se acentuando, meus irmãos, e a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Espero que Jesus volte antes. Então, talvez procure mais descobrir o que é liberdade para você. Segundo, eu penso que ficou claro para nós, meus irmãos, o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião, pura e simplesmente. O Evangelho não é um sistema doutrinário apenas, um sistema dogmático de ortodoxia correta. O Evangelho é uma pessoa que você se relaciona com esta pessoa. Nós vamos ver no sermão que vai se seguir, Paulo dizendo que a vida dele é Cristo. E o morrer para ele não tem nenhuma importância, por assim dizer, é lucro. Porque se a morte vier, ele sabe com quem ele estará. Então, que fique bem claro para você o que é Evangelho. Esta fé que você abraçou. Não é uma fé que, se alguém te ensinou isso, ensinou errado. Que tudo na sua vida vai dar certo. Que as portas vão se abrir escancaradamente para você. Isso pode acontecer. O nosso Deus é poderoso para isso. Mas muitas vezes, este evangelho que nós abraçamos, diz o Senhor Jesus, é de porta estreita, é caminho apertado, são poucos os que entram por ele. Agora existe um outro caminho, mais facilitado, o pragmático.
Esse muitos entram por ele. E por último, meus irmãos, talvez aqui seja o ponto crucial. Como é que você lida com as críticas? Como é que você, quando você recebe uma crítica, especialmente sobre a sua fé, como é que você faz? Quem está acompanhando conosco aqui a exposição do livro de Jó, Jó recebe 3 supostos amigos que chegam para ele para criticá-lo. E nós estamos vendo o quanto é difícil lidar com críticas. Que Paulo nos dá uma aula de como lidar com os críticos. É você não dar combustível para o crítico. É você não querer andar nas mesmas pisadas do crítico. É você não beber o mesmo veneno que os teus críticos bebem. É você ser diferente. É você não querer pagar o mal com o mal, mas você abençoar o seu crítico. Agora, se ele for um herege, aí eu vejo Paulo entregando até pessoas para Satanás. Para quem sabe a carne ser destruída e ele ser salvo, né, no final, quem sabe? Existem alguns hereges por aí que tem que ser entregue para Satanás mesmo, meus irmãos. Mas não é fácil lidar com as críticas. E eu estou falando aqui na nossa vida religiosa. Mas eu poderia abrir para o campo relacional, familiar. Como é que você lida com as críticas? Você tem estômago para suportar crítica? Você sabe que toda crítica, no fundo, tem uma lição para cada um de nós? Nunca pense que a crítica, quando vem, ela vem sem nenhum fundamento. Eu aprendi isso com um professor meu no seminário. Ele nos ensinava de que não desperdice as críticas que vêm sobre você, porque você não é bom, você não é 100%, você não é Deus. Então você sempre pode melhorar, e muitas vezes, meus irmãos, as críticas nos ajudam a melhorar. Louvado seja Deus pelas críticas, mas não deixa isso te envenenar. Saiba que você tem alguém que é por você, alguém que está junto com você numa grande missão. Ah, Pai, aprenda isso para você ensinar para os teus filhos, para que os teus filhos cresçam nesse caminho, sabendo que existe um Deus que é amoroso, que tem uma maravilhosa graça, que dispensa ao miserável pecador, que salva mesmo, meus irmãos, e salva totalmente. Ele salva da condenação do pecado, ele salva da força do pecado, e ele também salva da presença do pecado. Pecado que tão de pertinho fica assediando o nosso coração. Que mensagem é essa daqui, meus irmãos? Que este evangelho seja propagado por nossas bocas, que a gente não fique calado. Eu não sei, a semana terminou. Para quantos você anunciou esta boa notícia? O que é que você falou? Às vezes a gente conversa de um monte de coisa. A gente manda mensagem sobre política, a gente manda mensagem sobre futebol, a gente manda mensagem sobre novela. Você acredita nisso? Tem gente que faz isso. Mas não manda uma mensagem de salvação. Não fazem perguntas. Não se envolve. Aproveita, meus irmãos, a oportunidade, que vai chegar uma hora que vai acabar isso. Então aproveita enquanto pode. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós mais uma vez queremos pedir perdão ao Senhor. Perdão porque muitas vezes nós somos os críticos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós nos pegamos julgando descaradamente, Senhor, aquele julgamento temerário, Senhor, que às vezes a nossa própria vida precisa de conserto. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria do alto, para saber viver em toda e qualquer circunstância. Assim como o Senhor foi com o teu servo no passado, o apóstolo Paulo, usou ele de uma forma extraordinária, de maneira que ele tinha sabedoria dada pelo Senhor de combater
o falso ensino, mas também de compreender quando a mensagem é pregada por aqueles que nós consideramos gentes não confiáveis, que pregam o teu evangelho. Dá-nos sabedoria e discernimento, Senhor, para que o progresso do evangelho, especialmente na nossa nação, o santo e puro evangelho, continue, Senhor, sendo desenvolvido. Este evangelho que salva, este evangelho que transforma, esse mundo caótico, Senhor, de violência, de corrupção. Ó Deus, o Senhor tem nos dado a grande oportunidade de fazermos a diferença na nossa sociedade. Não deixe que o nosso coração se conforme, Senhor, mas transforma a nossa mente para a glória do teu santo nome, agindo mesmo com poder e graça, para que venhamos mesmo, Senhor, a experimentar esta vontade saudável do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Eu oro assim por mim, porque o quanto eu preciso cumprir essa missão, ó Deus. Às vezes, Senhor, nós somos muito bons para pregar de púlpito, mas o Senhor é um Deus que nos dá a oportunidade do relacionamento. Quantas vidas o Senhor nos dá a oportunidade de conversar, e quantas almas ainda jazem na maior escuridão, Senhor. Dá-nos coragem de anunciar esta luz que brilha. Sejamos como luzeiro brilhando neste mundo para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.